Olá, tudo bem? Cá estou eu outra vez, depois de um longo período sem gravar vídeos para o canal, para gravar um vídeo leve em relação a alguns vídeos que eu costumo gravar aqui, sobretudo virado para a parte política, económica, isso. Hoje quero falar de futebol. Está a decorrer neste momento o Campeonato do Mundo de Clubes e eu quero falar de futebol porque eu acho importante trazer aqui a discussão algumas verdades bem inconvenientes. Uh, Porque uma das coisas que me incomoda bastante é hipocrisia, muitas vezes até mesmo falta de caráter de algumas pessoas quando fazem certos tipos de análise. Eu quero chamar a atenção pelo seguinte: o que se está a ouvir frequentemente é que os clubes europeus não estão a ter a atuação esperada devido ao cansaço dos clubes. E quando fazem isso, o que é que se faz? O objetivo é este: provar que os clubes europeus estão mais cansados do que os outros clubes. Para fazer isso, eu tenho que isolar um período que demonstre que isso é verdade. E como é que eu isolo? Eu vou buscar o facto de, por exemplo, o Brasileirão está a decorrer, ainda vai na 11ª ou 12ª jornada, enquanto que os campeonatos europeus acabaram. Qual é o problema quando eu faço essa análise? É que eu vou apanhar, por exemplo, o período de férias do Brasileirão, sendo que, inclusivamente, os jogadores brasileiros têm um período de férias muito mais curto do que os europeus. Quando eu faço essa análise, eu apanho esse período de férias do Brasileirão, mas não apanho o período de férias do europeu. Então, se eu quero fazer uma análise séria, então eu vou pegar num período em que eu vou analisar não apenas aquele período isoladamente, mas, por exemplo, um período de 12 meses. E quando eu faço isso, aquilo que se constata é que não existe essa diferença toda. O que existe é que, por exemplo, os 4 clubes que mais jogos têm nas pernas nos últimos 12 meses são os 4 brasileiros. Acima de todos, o Flamengo com 78 jogos já nas pernas nos últimos 12 meses. Enquanto que o primeiro europeu, que é o Real Madrid, tem a volta de 58 jogos, mais ou menos. Aí a pessoa pode dizer, está bem, mas nesses jogos inclui os estaduais que as equipas jogam normalmente com a equipa B. Primeiro que isso não é totalmente verdade. De facto, os primeiros jogos as equipas normalmente jogam com a equipa B e reforçadas às vezes com os jogadores sub-20 e isso, mas os primeiros jogos na fase final já joga a equipa principal. Mas se eu quero entrar com esse fator, então tenho que entrar com outro. Por exemplo, os jogos das ligas de clubes, em que os clubes normalmente o usam para rodar os jogadores que não são titulares da equipa principal. Mas aí eu ponho isto de lado. Eu vou isolar apenas o facto de haver os estaduais, que é uma coisa que não existe na Europa. Eu, por exemplo, não entro em conta que além da taça da Liga, mesmo as taças dos países que têm jogos com equipas mais fracas e que também as equipas, nesses primeiros jogos, vão jogar com equipas secundárias. Aí você diz, mas isso não acontece também no Brasil? Em menor escala. Porquê? Porque quando os clubes da Primeira Liga vão entrar, normalmente só o primeiro jogo das eliminatórias é que tem ainda algumas equipas da série C e eventualmente alguma da série D. Na segunda eliminatória já praticamente é dominado por as equipas da série A. Então, os jogos a partir da segunda eliminatória já são jogos bem a sério. Inclusivamente os jogos, ao contrário da Europa, em que as equipas jogam apenas um jogo, no Brasil joga-se ida e volta. O que quer dizer que se, por exemplo, o Flamengo apanhar um Palmeiras, vai ter que jogar um jogo na arena na arena de Palmeiras e outro jogo no Maracanã. Portanto, tem mais jogos grandes. Então, por aí a coisa não pega. Mas
o que é que aconteceu também? O que é que está a acontecer agora também? Curiosamente, os clubes europeus começaram a levantar uma série de problemas, porque este Mundial não ia ter interesse nenhum, que eles não queriam participar, e com isso a FIFA o que fez foi aumentar o bolo para convencer os clubes a participar. E agora, ao mesmo tempo em que tem esses discursos, agora o que se vê são jornalistas, sobretudo da Espanha, a reivindicar o facto de que deveria estar presente nesse Mundial o Barcelona, o Liverpool, o Nápoles. Porquê? Porque, por exemplo, o Barcelona, o Liverpool são campeões estaduais, são as equipas que estão entre a elite do futebol europeu e que não está presente. Bom, se formos por aí, também deveria estar presente, por exemplo, o Cruzeiro de Belo Horizonte. Mas aí já não se fala, né? O que deveria estar presente eram outros clubes europeus. E agora vocês querem saber, e porquê que o Cruzeiro de Belo Horizonte, pronto, porque neste momento quanto a mim, a seguir ao Flamengo, que é o clube que está a praticar melhor futebol no Brasileirão, não na Libertadores o Flamengo esteve quase a ser eliminado, mas no Brasileirão o Flamengo é o que está a praticar melhor futebol, mas a seguir ao Flamengo, o clube que melhor futebol pratica neste momento no Brasil é o Cruzeiro de Belo Horizonte. Então, nesse caso, também deveria estar presente, então, mais um brasileiro. E agora, sabem o que é mais curioso? É que esses mesmos que disseram que não deveria haver Mundial de Clubes, agora estão a reivindicar um Mundial de 48 equipas, precisamente para poder encaixar esses Mundiais. Então, espera lá, então se o Mundial não era interessante, agora querem aumentar o número de clubes, inclusivamente, para reforçar o número de clubes europeus? Vocês estão a perceber quando as análises começam a revelar muitas vezes até o caráter das pessoas que as fazem? Porque eles caem em contradição constantemente. Mas eu quero agora falar de uma verdade bem conveniente que eu ainda não ouvi ninguém chamar a atenção. Eu quero que vocês se atenham ao seguinte facto. Vamos supor que os 12 clubes europeus e os 4 brasileiros tivessem todos esses 16 clubes exatamente no mesmo nível, fossem exatamente iguais. Por uma questão meramente estatística, existiria uma probabilidade bastante razoável de termos, por exemplo, as meias finais com 4 clubes europeus. E qual seria a narrativa? Está aí a prova do domínio absoluto dos clubes europeus. Porque na meia-final não tem um único clube brasileiro. Só tem clubes europeus. Mas isso é uma questão meramente estatística. Se tenho 12 clubes europeus e apenas 4 brasileiros, por uma questão meramente estatística, se todos os clubes tiverem rigorosamente o mesmo nível, isso não prova que os europeus são claramente superiores. Não, o que ocorreu é que na meia-final foi só clubes europeus por uma questão estatística, que seria uma forte probabilidade. E agora eu quero falar de outra verdade extremamente inconveniente e, nesse caso, diretamente para as pessoas aqui de Portugal que defendem que a Liga Portuguesa supostamente é superior à Liga Brasileira, o que claramente não é verdade. Eu conheço bem as duas ligas. É uma afirmação absurda, completamente absurda. Mas eu vou demonstrar que ela é absurda. Porquê? Porque ela parte do seguinte princípio. Como nós temos a taça intercontinental e nos últimos anos tem sido ganhas sistematicamente por clubes europeus, que curiosamente nunca se levam em conta o facto dos clubes brasileiros que vão jogar essas finais estarem no final do campeonato e inclusivamente recorrentemente acontecer uma coisa, essa sim inaceitável e absurda, que foi aquilo que aconteceu ano passado com o Botafogo e que toda a gente diz que vergonha, o Botafogo, que miséria, o futebol brasileiro realmente não vale nada, quando sai da América do Sul demonstra a inferioridade dos jogos da Libertadores, dos jogos das equipas sul-americanas. Ninguém, e toda a gente sabia disso, ninguém fala de facto
de o Botafogo ter acabado de ganhar o Brasileirão, ter acabado de ganhar a Libertadores, nesse período naturalmente tem festas, e 3 dias depois estava a jogar para a Taça Intercontinental, sendo que o campeão europeu estava lá à espera do clube que ia chegar à final, porque ele só ia fazer o jogo da final e ponto final. Enquanto que o Botafogo, com tudo isso, com jet lag, com 10 horas de voo, apenas 3 dias depois de ter jogado uma final da Libertadores, inclusivamente em que fez o jogo praticamente todos apenas com 10 jogadores, que o jogador foi expulso logo no início do jogo, ninguém disse: é um absurdo o que estão a fazer com o Botafogo, o clube não vai jogar, querer que o clube vá jogar uma competição no máximo da sua força, não tendo tido praticamente tempo nenhum de descanso. Isto é inadmissível. Não, ninguém disse isso. Aquilo que se disse foi que foi uma vergonha que o Botafogo fez. E sabem que mais? Eu não vi um brasileiro, nem do Botafogo, a usar esse argumento, usar essa desculpa. Isso mostra muito da diferença nesse aspecto favorável aos brasileiros em relação aos europeus. É que o brasileiro não gosta de arranjar desculpa para as coisas. Quando as coisas correm mal, o brasileiro, às vezes, eu acho que ele até se penaliza demais. O brasileiro nunca vai tentar buscar qualquer coisa que a ele lhe cheire a desculpa, mesmo quando há justificativas para isso. E no caso do Botafogo, a justificativa aí era clara. Porque além de ter muito mais jogos nas pernas do que os europeus, foi jogar uma competição apenas 3 dias depois de jogar jogos decisivos, primeiro para o campeonato nacional e depois para a competição da Libertadores. Mas agora, aonde é que eu queria chegar com isto? No seguinte: como essas equipas perdem, qual é o raciocínio que fazem os adeptos dos clubes portugueses? Aí está uma prova que o campeonato português é melhor. Afinal, os clubes brasileiros não conseguem ganhar os europeus. Não! Ele não consegue ganhar o campeão da Europa. Não coloquem a Liga Portuguesa no mesmo patamar que está a Liga Espanhola, que está a Liga Inglesa, que está a Liga Italiana, a Alemã. Não coloquem, porque é isso que vocês estão a fazer. Quando vocês dizem que pelo facto um clube europeu, o maior clube europeu que ganhou a Liga, ganhar ao vencedor da Libertadores, que isso faz com que todas as ligas da Europa, incluindo a portuguesa, se fique demonstrado que são superiores. Não são. Também esses clubes de Portugal, se fossem jogar essas competições, essa final, também seriam goleados. E com a diferença é que, em termos de número de jogos, teriam o mesmo número de jogos da equipa que ganhou a Champions League. Ao contrário da equipa que ganhou a Libertadores, que tem muito mais jogos nas pernas e acabou a competição dias antes de ter que jogar esse Mundial. Mas aí, tranquilo, ninguém fala nada. Agora, houve essa narrativa de que o campeonato do mundo não tinha interesse nenhum, os clubes não queriam jogar. Agora, quando começa a ver o interesse que de facto começa a despertar este campeonato, mesmo sem ter transmissões nos canais abertos, o jogo está sendo transmitido pela DAZN, e só que as pessoas têm que baixar um aplicativo para assistir, que coisa que normalmente, sobretudo as pessoas de mais idade, a grande maioria não conseguem fazer, não sabem fazer. Então, o que mesmo com isso tudo, inclusivamente está a acontecer uma coisa curiosa: é canais de televisão agora incomodados por não terem comprados os direitos de transmissão, inclusivamente direitos de transmissão que a FIFA chegou ao ponto, no acordo que fez com a DAZN, muitas dessas transmissões são oferecidas. Por exemplo, as poucas transmissões que a TVI está a fazer do campeonato, essas transmissões foram oferecidas.
E os canais de televisão da Europa não se mostraram interessados. Agora estão a torcer a orelha porque estão a ver um interesse despertado pelo Campeonato do Mundo que eles não esperavam. E os clubes também estão a ver isso, estão a ver a crescer e começam a se dar conta, espera lá, se esse Campeonato do Mundo der certo, nós vamos começar a ter aqui concorrentes para alguns mercados que nós tínhamos como os nossos, como por exemplo o mercado asiático. Imaginem se os clubes da Ásia começarem a querer comprar camisolas do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo, do Fluminense e até de outros clubes brasileiros que nem estão no Mundial, concorrendo com os grandes clubes da Europa que têm nesse mercado, esse mercado asiático bastante forte. Imaginem se o Brasileirão de repente começar a ganhar espaço em países não só da Ásia, mas até mesmo da Europa, que comecem a querer mostrar interesse em comprar jogos do Brasileirão, concorrendo com as ligas locais. Isto é uma coisa que já começa a incomodar. Não tenho dúvidas disso. Uma das razões porque agora alguns clubes começam a mudar as narrativas, e inclusivamente das federações, por exemplo, no caso de Espanha, em que o presidente da Federação Espanhola disse que ia acabar com esse Mundial, agora é o presidente, acho que é o presidente da Liga, que está a tentar reivindicar que o próximo Mundial, em 2029, seja disputado na Espanha. Vocês estão a ver a contradição? Aquilo diz uma coisa, diz o seu contrário com a mesma convicção e está tudo tranquilo. Eu recentemente estive a assistir o canal de um espanhol que fala com uma tranquilidade incrível e faz uma análise supostamente muito bem pensada, mas toda ela feita de forma preconceituosa, prepotente, mas querendo transparecer que aquilo é apenas uma análise racional, em que ele diz que não esperava que isto acontecesse, não esperava que aquilo acontecesse, mas mesmo assim, se por exemplo os clubes sul-americanos tiverem duas equipas nos oitavos de final, já pode considerar que foi um êxito. Olha a arrogância disto. Já foi um êxito ter duas equipas, sendo que o Flamengo já lá está. E sendo que as outras três brasileiras estão muito próximas de conseguir, porque neste momento não sei o que poderá acontecer, pode acontecer até que só o Flamengo passe, mas neste momento as três equipas brasileiras deram os seus grupos e estão com altíssimas probabilidades das quatro chegar aos oitavos de final. Agora imagine que curioso, vamos supor que isso aconteça. Eu não sei quando você vai estar a assistir este vídeo. Seria curioso que isso acontecesse. Porque nós teríamos uma situação bem caricata em que teríamos uma liga supostamente inferior às principais ligas europeias, com 4 clubes, os 4 passando para os oitavos de final. E teríamos, por exemplo, a Liga Espanhola, com dois clubes grandes de Espanha, Real Madrid e Atlético Madrid, com um deles ficando pelo caminho. 50% da Espanha ficava de fora, ao passo que 100% dos 4 brasileiros, cuja probabilidade de algum ficar pelo caminho é muito maior, passando para os oitavos de final. Olha quanto que isso seria curioso. E imaginem se, além disso, ocorrer, por exemplo, que o Dortmund não passasse. Agora, atentem-se àquilo que eu disse no início. Mas se isso não acontecer, isto não quer dizer que as ligas europeias são substancialmente superiores. Reparem, existe de facto, se pusermos os clubes por prateleiras, existe uma primeira prateleira de clubes europeus que eles são naturalmente superiores aos clubes sul-americanos e especialmente os brasileiros. Como são superiores a todos os clubes europeus da segunda, terceira e quarta prateleira. Agora, em relação aos clubes que estão na segunda prateleira, portanto, e quem colocaria na primeira? Colocaria, obviamente, o Manchester City, o Real Madrid, Barcelona, Bayern, Liverpool. Esses clubes estariam, digamos assim, na primeira prateleira. O PSG estaria na primeira prateleira. Mas estava na primeira prateleira não só em relação aos sul-americanos, especialmente os brasileiros, mas em relação a todos os restantes europeus que estariam na segunda, terceira e quarta prateleira por aí afora. Uma coisa que me lembrei agora, não é por acaso que um clube europeu, o Real Madrid,
Já tem 15 Liga dos Campeões. Já foi por 15 vezes campeão europeu. Não existe nenhum clube na América do Sul que sequer se aproxima desses números. O clube que mais títulos tem, já não ganha há muitos anos, acho que é os Estudiantes, que tem 7 títulos. Mas já há muitos anos que não ganha. O Flamengo, por exemplo, ganhou recentemente o seu 3º título da Libertadores, sendo que há poucos anos atrás só tinha um título que tinha ganho em 81. Portanto, que mostra que, até em termos de competitividade da Libertadores, ela é muito maior do que é a Liga dos Campeões, até mesmo do que a Liga dos Campeões, em que os campeões, normalmente, com exceção do que aconteceu este ano, e as exceções acontecem em que ganhou o PSG, que finalmente conseguiu ganhar a Liga, o que acontece é que um dos vencedores quase que crónicos é o Real Madrid. Bom, para um vídeo não ficar mais longo, e já ficou mais longo do que eu esperava, eu fico por aqui, porque a mensagem que eu queria transmitir era essa, está transmitida. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.